Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa aula 9 de língua portuguesa, tá? Continuação sobre a fábula O Leão e o Ratinho, tá? Então, vamos lá. Exercício 1, leia novamente, tá? A fábula do Leão e o Ratinho. Então, vocês vão ler novamente, tá? 2, a fábula O Leão e o Ratinho abaixo está fora de ordem. Numere as frases na ordem correta que aconteceram os fatos, tá? Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? A moral sempre é o final, né? Então, aqui vai ser o número 7, tá? Então, como que começa, ó? Um leão dormia debaixo da sombra de uma árvore, né? Então, a história começa assim. Número 1. O que acontece, gente? Os ratinhos passam por cima do leão. Número 2 aqui, ó, tá? O leão depois acorda e prende um rato, né, debaixo de sua pata, tá? Aí o ratinho fala assim, ó, por favor, rei das selvas, não me esmague, implorou o ratinho. Depois é isso que acontece, tá? Aí, ele, de tanto insistir, o leão deixa o ratinho ir embora, né? Depois disso, 1, 2, 3, 4... Ah, aqui é o 5, gente. 4 ou 5, né? Depois que ele deixa ir embora, algum tempo depois, o leão fica preso em uma rede de caçadores e o ratinho solta ele, número 6. E por último, então, é a moral, tá? Então, ficou 7, 1, 4, 2, 3, 6 e 5, tá bom? Complete os elementos da narrativa com as informações do texto, tá? Nome dos personagens que aparecem na história. Quem que aparece na história? O leão, os ratinhos, né? E os caçadores também aparecem na história, né? Na rede de uns caçadores, né? Ele fica preso na rede de uns caçadores. Então, os caçadores também aparecem como um dos personagens, tá? Onde que acontece a história, ó? Onde que acontece? Foi debaixo da sombra de uma árvore. Então, vamos lá. Debaixo da sombra de uma árvore. Quando que acontece isso, gente? Vamos ver aqui, ó. No final do dia, tá? No final do dia, então, é o tempo, né? Então, vamos lá. No final do dia, tá? Pinte no texto, Leão Ratinho, os elementos. Vermelho, os personagens, e verde, o espaço e o tempo, tá? Então, vermelho, os personagens ele quer. Quem são os personagens, né? Então, eu tenho o leão, são os personagens, é um dos personagens, né? O bando de ratos, né? Que mais? O outro ratinho e os caçadores. Então, vocês vão pintar isso daqui de vermelho, tá? Que são os personagens. Agora, de verde, é o espaço. O que é o espaço? É onde aconteceu a história, ó. Debaixo da sombra de uma árvore. E o tempo? O tempo é quando que aconteceu, ó. No final do dia, tá? Então, vocês vão pintar essas partes de vermelho e de verde, igual a professora fez aqui, tá? E depois vocês vão procurar palavrinhas que tem 9 letras do texto, tá? 9 letras, escrever aqui. Palavras que tem 8 letras, 7 letras, 6 letras, 5 letras e 4 letras, tá? Por exemplo, com 4 letras, tem a palavra leão, que aparece ali, tá? Outro exemplo, ó, vamos ver aqui, ó, cansado, vamos ver a palavra cansado, quantas letras tem?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A palavra cansado tem 7 letras. Então, vocês vão escrever aqui, ó, cansado, tá? E assim por diante, então. Então, vocês vão olhar aqui, as palavras aqui, vão contar a quantidade de letras, por exemplo, ó, caçar. Caçar tem 5 letras a palavra caçar. Então, aqui vocês vão escrever aqui, ó, nas 5 letras, a palavra caçar. E vão estar, então, completando, tá? Então, escrevam lá palavras com 9 letras, 8 letras, 7, 6, 5, 4 letras, tá? 2 palavrinhas de cada, tá? Aqui e aqui, tá bom? Nesses 2 espaços, então, vocês vão estar escrevendo. E depois que vocês escreverem essas palavras, vocês vão estar colocando elas, então, em ordem alfabética, ok? Vamos lá agora para o próximo exercício. Então, para o próximo exercício, tá, exercício 7 agora, ó. Releia o trecho do texto e pinte os sinais de pontuação. O líder dos ratos apressou-os para dar tempo, mas quando faltava apenas um rato passar, o leão acordou e prendeu-o debaixo de sua pata. Por favor, rei das selvas, não me esmague, implorou o ratinho. E você tem alguma boa razão para que eu não faça isso? Falou o leão. Bem, talvez um dia eu possa ajudá-lo, disse o ratinho, tá? Então, vocês vão pintar todos os sinais de pontuação que aparecem aqui, tá? Então, aqui tem a vírgula, ó, outra vírgula aqui, né? Bem pequenininho, tem uma vírgula aqui. Peraí, aí, opa, não tá dando? Vamos clicar aqui de novo, então. Outra vírgula, que mais? Tem o travessão, que é toda vez quando o personagem fala, aparece, então, o travessão, tá? Não tá dando para pintar, gente, tá? Mas vocês pintem, então, todos os sinais de pontuação, tá? Inclusive, esse travessão. O travessão que é esse risco aqui, tá? Esse traço aqui. Toda vez quando o personagem vai falar, eu utilizo o travessão. Então, pintem também o travessão, tá? Ponto de exclamação, ponto de interrogação, a vírgula, tá? Então, todos os sinais de pontuação, ó, ponto final, vocês vão estar pintando então, tá? Então, o ponto final indica que a frase terminou. A interrogação eu utilizo então quando eu vou fazer uma pergunta. O ponto de exclamação, ele mostra uma emoção, tá? Então, quando eu tô mostrando alegria, surpresa, espanto, eu sempre utilizo o ponto de exclamação, tá? 2 pontos indica que alguém vai falar e o travessão indica que alguém está falando naquele momento, tá? Reticências indica suspensão de pensamento, dúvida ou que a frase foi interrompida. A vírgula é sempre uma pausa na leitura, tá? O ponto e vírgula é uma pausa maior daí. As aspas são sinais de pontuação usados para realçar certa parte de um texto, para dar destaque em uma parte do texto, tá? E os parênteses são usados para separar palavras ou expressões na frase, ou para dar explicação, tá? Para chamar atenção ou dar uma explicação, tá bom? Então, vamos lá voltar, ó. Leia as frases, numere relacionando cada explicação dos sinais de pontuação. Indica que a frase terminou. Então, vamos lá. Indica que a frase terminou. Ó, um leão dormia debaixo de uma árvore. Ponto, né? Então, aqui é o ponto final que indica que a frase terminou. Indica que alguém vai falar. Quando alguém vai falar, eu utilizo 2 pontos. Qual é a frase aqui que tem os 2 pontos? Olha aqui os 2 pontos aqui, ó, no final, tá? Então, aqui indica que alguém vai falar, que são os 2 pontos, é o número 2. Indica alegria, admiração, surpresa, é o ponto de exclamação, tá? Esse daqui. Então, qual é a frase ali que tem o ponto de exclamação? Vamos ver? Ah, é esse daqui, ó, a última frase, estão vendo? Então, aqui é o número 3, tá? Indica que alguém está falando naquele momento. Eu uso sempre o travessão, olha aqui o travessão. Qual das frases aqui que tem o travessão? Ah, e aqui, ó, tá vendo aqui o travessão, ó? Tá? Ali o travessão. Então, aqui é o número 4.
indica uma pequena pausa na leitura. É a vírgula, né? Vamos ver aqui, então. Ah, e a vírgula aqui, ó. Tá vendo a vírgula aqui? Então, aqui é o número 5. Indica uma pergunta. Quando eu utilizo a pergunta, é o ponto de interrogação. Esse ponto aqui. Qual desses que tem ponto de interrogação? Aqui, né? Estão vendo aqui? Então, aqui é o número 6. Indica que a frase foi interrompida. Quando eu interrompo a frase, eu uso, então, os 3 pontinhos, ó. Indica que a frase foi interrompida. Qual que tem os 3 pontinhos? Essa daqui. Então, essa aqui é o número 7, tá? Seja criativo e escreva uma frase para cada sinal de pontuação. Então, vocês vão escrever uma frase que tenha um sinal de pontuação, ou seja, uma pergunta. Então, aqui vocês vão escrever uma pergunta, tá? Por exemplo, qual o seu nome? Eu tô fazendo uma pergunta, não tô? Então, vocês vão colocar o ponto de interrogação, tá? Isso é um exemplo. Vocês vão escrever, então, outras frases, tá? Ponto de exclamação, mostra o quê? Admiração, né? Então, por exemplo, que bolo delicioso! Tá? Ponto de exclamação. Nossa, que delícia! Tá? Façam outras frases, tá? Depois, tá? Monte o quebra-cabeça que está em anexo 2. Pinte e escreva frases utilizando os sinais de pontuação indicados ao lado. Então, lá embaixo, no final da apostila de vocês, tem um quebra-cabeça. Então, vocês vão montar aquele quebra-cabeça, tá? Vocês vão pintar e montar o quebra-cabeça que tem no final da apostila de vocês, tá? Depois, vocês vão escrever frases utilizando esses pontos de interrogação, esses pontos, né? Esses sinais de pontuação, tá? Então, uma frase que tem os 2 pontos primeiro, ó. Maria disse, 2 pontos, tá? Quer dizer que ela vai falar, tá? O que a Maria disse, gente, ó? Aí é o travessão agora, né? O que a Maria disse? Vamos ver. Que legal! Sua bicicleta? Tá? Ó, já utilizamos 2 pontuações, ó, tanto travessão quanto aqui o sinal de exclamação, aqui no final, tá? Aí a outra amiguinha dela responde, né? Obrigado. Ponto final, tá bom? Depois, complete a cruzadinha com sinais de pontuação. Tá? Então, aqui vocês vão resolver essa cruzadinha. Vamos lá, então, agora. Então, vamos lá. Indica que o pensamento foi interrompido. É o que, gente? Reticências. Toda vez que um pensamento foi interrompido, eu utilizo as reticências, tá? Aqui já diz aqui, ó, né? Ó, os 3 pontinhos que são as reticências. Então, vamos escrever aqui, ó. As reticências, tá? Indica que alguém está falando, é o travessão, né? Então, travessão, tá? Indica uma pausa é a vírgula, né? Toda vez que eu vou fazer uma pausa, é uma vírgula, então. Então, vamos lá, vírgula. Depois, demonstre espanto, admiração ou medo. É qual? Exclamação. Então, vamos lá, escrever aqui, ó, ponto de exclamação, que é esse roxinho aqui. Esse é o sinal de exclamação, tá? Então, escrevam certinho ali, tá? Depois, indica o final de uma frase. É qual? É o ponto final. Então, vamos lá. Ponto
final. Vamos lá no final. Com L, hein? Final é com L, não é com U não, tá? Agora, 2 é usado para fazer perguntas. É qual? É a interrogação, que é esse vermelho aqui, ó. Então, interrogação, tá? Indica que alguém vai falar. São os 2 pontos quando alguém vai falar, tá? Então, vamos lá. 2 pontos. Escrevam lá, então, 2 pontos. Tá? Usado para chamar atenção ou explicação. São os parênteses, é esse preto aqui no final. Tá? Então, vamos lá. Parênteses. É com S, tá? Parênteses é com S que eu escrevo, tá? Não é com Z, não. Parênteses. Usado para realçar parte de um texto. São as aspas, tá? Esse daqui, ó. Aqui são as aspas. Então, vamos lá. Aspas. Certo? Fizemos, então, a nossa cruzadinha. E foi isso, então. Terminamos agora a nossa aula, certo? Beijo, tchau!